Bom dia, galerinha. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem divertido, tá? Falando sobre os mapas, as representações da Terra. O nosso tema é mapeando a Terra, tá? Então, na aula passada, a gente estudou sobre os movimentos da Terra. Lembra dos movimentos? A gente falou de a Terra, ela desenvolve vários movimentos, mas a gente estudou dois principais movimentos, que foi o movimento de translação e o movimento de rotação, né? Então, hoje a gente vai falar sobre essa representação da nossa Terra, tá? Ou seja, como a Terra era representada e como hoje, né, utilizam de instrumentos modernos para a representação dela, tá? Olha aí. Desde as mais antigas civilizações, as pessoas tentaram representar a Terra e os fenômenos que ocorrem na superfície terrestre. Então, desde muito tempo atrás, desde as antiguidades, né, as pessoas elas a Terra era como era o formato da nossa Terra. E principalmente elas tentavam representar, né? Então, a partir de observações, principalmente, isso é muito importante, né? A gente falar sobre essas observações aqui que a gente pode estar vendo, e dos registros, né? Eles observavam e ao mesmo tempo eles anotavam. Diferentes grupos sociais, considerando sua cultura e religião, isso é muito importante também, porque através da cultura que tem e da religião também, isso vai interferir na forma como eu vou representar a Terra. Representaram a Terra de maneira diferente, tá? Os mais antigos mapas conhecidos foram feitos em tábuas de argila. Olha aí, gente. Há cerca de 6.000 anos, pelos babilônios e os egípcios, que se baseavam nas descrições dos viajantes. Ou seja, para eles fazerem a representação da Terra, eles buscavam quem? Os viajantes. Por que os viajantes? Porque era através dos viajantes que eles teriam o quê? Informações, né? As informações. Os viajantes eram aquelas pessoas que viajavam, que entravam nas rotas marítimas, né? Que buscavam outros territórios, queriam descobrir outras rotas. Então eles viam que cada rota que eles faziam era informações diferentes, descrição da terra diferente. Então eles buscavam, né, essas informações com esses viajantes para fazer as representações. E aonde eram as representações da nossa terra? Era nas tábuas de argila, tá? Aí a gente vai ver agora como eram essas tábuas. Olha aí. Aí aqui a gente tem, né, a mais antiga representação da superfície terrestre que se tem notícia é uma tábua de argila de 4.000 anos antes de Cristo, representando parte da Mesopotâmia. Olha aí, gente. No livro de vocês a gente percebe, né, essa tábua. Além da tábua, a gente também tem algumas pinturas no livro de vocês na página 38 que vocês podem estar acompanhando junto comigo, tá? Também tem a pintura que ilustra como o mundo era visto pelos babilônios, né? A terra era uma montanha redonda e oca, pousada sobre a água. O céu com seus planetas forma como câmara oca também. O sol nasce todos os dias em uma porta no leste e se põe em uma porta no oeste, ou seja, era a representação de quem? Dos babilônios, como ele via o mundo, né? E logo mais também a gente tem o quê? A gente tem um mapa, né, elaborado pelo Egito Antigo, né? É um dos únicos mapas dessa civilização que chegou até nós. A gente percebe, né, a forma como eles representavam a nossa superfície terrestre, tá? Então essas representações, elas percorreram por muito tempo, né? Então eram as únicas representações que a gente tinha da nossa terra. E assim eram usadas, né, por muitas e muitas pessoas. E conforme o tempo, né, além dos gregos, dos romanos, o estudo foi se avançando. Teve também as evoluções modernas, né, a questão da modernização, e a gente entra também na cartografia, tá? A cartografia ela vai ser muito importante até hoje, mas o que é a cartografia, tá? A cartografia é a ciência, tá? De representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final que o mapa, ou seja, ela vai utilizar, né,
a representação gráfica da nossa superfície terrestre e no final qual vai ser o produto dela? O produto, um mapa, tá? Ela vai confeccionar um mapa. Ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão, que é difusão, separação, utilização e estudo dos mapas, tá? Então, a cartografia é importante, porque não só a geografia que utiliza da cartografia, mas também a arquitetura, o urbanismo, a engenharia, para você que quer ser engenheiro, para você que quer ser um arquiteto, né, que quer construir casas, prédios, né, você vai utilizar a cartografia também, porque ela vai te dar uma base da nossa superfície terrestre, né? Como a nossa superfície terrestre, ela está organizada, tá? Ela tá as formas da nossa superfície terrestre, tá? Então, a segunda metade do século XVIII foi um período de intensa atividade cartográfica em toda a Europa, ou seja, a cartografia se fez presente, devido aos avanços da astronomia e da matemática, ou seja, com o avanço da astronomia e da matemática, utilizou-se muito da cartografia, tá? No século XIX, a riqueza da informação científica permitiu muitos outros dados nos mapas sobre determinados temas, possibilitando análises mais apuradas. Ou seja, se antigamente se utilizava de uma informação, né, para fazer um determinado mapa, hoje a gente utiliza de várias informações, tá? Então, a cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre. Então, ela entra nesse período, né, de grande evolução. Então, a cartografia ela é muito utilizada principalmente porque é por meio dessa ciência que podemos gerar os mapas da superfície terrestre. Então, com o surgimento da cartografia, né, por volta do século XVI, permitiu a descoberta de muitas rotas marítimas, gente, tá? E hoje as representações da Terra são construídas com sofisticados recursos tecnológicos. Que recursos tecnológicos são esses, professora? Os satélites, tá? Hoje, a cartografia utiliza das imagens de satélite para fazer o que? A confecção de mapas, tá? Principalmente por quê? Porque é através do satélite que transmite as informações para os computadores que as transformam em imagem. Então, hoje a gente utiliza de vários artifícios, né, para a produção dos mapas, tá? Olha aí. Existem várias formas de representar um lugar. E quais são essas formas, professora? Elas partem de elementos, né, da paisagem, as fotografias, as pinturas, também as representações projetos, gráficos, tabelas e principalmente as representações cartográficas, que são por meio de fotos, áreas, plantas e mapas. Então é muito importante isso. E aqui a gente, no livro de vocês, a gente tem algumas imagens, né? A gente percebe aqui na página 41, né, que fala um pouco da cartografia, né? Do surgimento, a gente observa algumas imagens de satélite, principalmente as imagens de satélite que mostram o delta do rio Nilo, né? Então, a gente tem duas imagens diferentes. Uma imagem o quê? Computadorizada através de imagem de satélite e outra já em forma o quê? Em forma de mapa, tá? Continuando aí com vocês, galerinha. E nisso tudo, né, que a cartografia ela foi evoluindo, foi modernizando, a gente entra aqui um pouquinho sobre o globo terrestre e planisférios, que são duas formas de representações da Terra também. Vocês conhecem o globo, né? O globo é muito utilizado. E o que é o globo, tá? Continuando, olha aí. O globo é uma das maneiras, tá, gente? É uma das maneiras de representar quem? A Terra. É o seu formato, ele tem um formato o quê? Esférico, num globo terrestre. Olha o globo aqui, gente. Essa forma de representação é a mais fiel possível à realidade, ou seja, por que a mais fiel possível à realidade? Pela forma que redonda da Terra, né? Não redonda totalmente, porque a Terra não é esse formato certinho como a gente está vendo através do globo, tá? Mas ela tem uma certa esfericidade, esse formato um pouquinho, tá? Porém, é pouco usada devido à dificuldade de esse objeto ser manuseado. Então, ele não é tanto usado através de estudos, mas ele é uma forma de representação mais fiel da Terra, tá? Além do globo terrestre, a gente tem o quê? O planisfério, tá? Agora vocês estão vendo aqui a imagem. Isso que é o planisfério, tá, gente?
essa imagem aqui. Aqui vocês estão vendo o planisfério de oceanos, tá? E continente, tá? E é muito importante a gente ver a questão da temática, o título do planisfério, tá? O título de um mapa também é muito importante, porque através dessas características que o mapa lhe te dá, você consegue o que? Abstrair informações importantes sobre essas representações, tá? Então, uma outra forma de representar a Terra é utilizando o quê? Um planisfério terrestre, que é uma representação gráfica, tá? Do nosso planeta feito em cima em uma superfície plana, como vocês estão vendo, tá? Em uma superfície plana a gente consegue detectar. Aqui, olha, a gente está vendo os continentes e principalmente a gente está destacando quem? Os oceanos e os continentes, tá? E isso é um planisfério, gente. Não confundam um planisfério com um globo terrestre, né? O globo terrestre é aquele formato esférico, redondo, e aqui a gente está vendo o planisfério. Pelo nome a gente já vê, planisfério, tá? É representação da Terra em uma superfície plana, tá? E a gente tem os mapas, né? Os mapas é através da cartografia, tá, gente? Então, o que é um mapa? É uma representação em que estão presentes as informações naturais, os fenômenos e os objetos de diferentes temas. Ou seja, através de um mapa você confeccionando um mapa, dependendo o que você quer mostrar em um mapa, que vai ter vários elementos, tá? No mapa tem que ter legenda, no mapa tem que ter título, tem que ter as rosas dos ventos, que vem com as localizações norte, sul, leste e oeste, tá? Isso é muito importante. Então, por isso que ele está dizendo, estão presentes muitas informações, as informações naturais, fenômenos, objetos de diferentes temas em uma superfície plana e em diferentes escalas, tá? Essa questão de escala são as escalas aqui mais próximas ou então não tão próxima, tá? Mas isso a gente vai ver depois, mais adiante, tá? E aqui eu trouxe para vocês um mapa, tá? Isso que é um mapa, tá? Para quem ainda não sabe o que é um mapa, isso que é um mapa, tá? Aqui a gente tem um mapa político. E o que é um mapa político, professora? Tá? O mapa político é uma representação que serve para indicar a divisão administrativa de países, estados, províncias e cidades. Aqui a gente está vendo que é o mapa da América do Sul, né? A gente olha aqui, gente, as informações do mapa, uma legenda. Aqui também outras informações, também uma tabela falando sobre os países da América sul-americanos. Aqui a gente tem a localização. Olha aqui, a rosa dos ventos, norte, sul, leste e oeste, os pontos cardeais, tá? Aqui também a gente tem o quê? O título do mapa América do Sul, é um mapa político e rodoviário, porque também está destacando as rodovias, tá? E também acredito que todas as capitais da América do Sul, tá? Então, isso aqui é um mapa, tá? Muito importante. E a gente tem as plantas. As plantas, gente, a gente sempre vê, principalmente quem joga videogame, vocês já viram isso, né? Esse desenho aqui, olha. Tá? Então, as plantas, ela é muito utilizada principalmente por arquitetos, urbanistas e engenheiros. E elas têm o que? É necessário representar com maior detalhamento. Desenha-se uma planta cartográfica. A partir dessa planta é possível representar com mais precisão que as ruas, as avenidas, as praias, os ginásios de esporte, centros comerciais e residenciais. Então, para algo ter mais precisão, mais detalhamento, desculpa, a gente utiliza o quê? Das plantas cartográficas, tá? Então, a gente passa aí para a nossa atividade do dia, tá? Que é na página 44, tá, gente? Eu quero que vocês façam a questão 1 e 2. Na questão 1 a gente tem a alternativa A e B. E na questão 2 a gente tem A e B também, tá? Todas para responder no caderno, tá, gente? Não são questões difíceis. Qualquer uma dessas questões você pode estar me perguntando, que a tia pode estar ajudando vocês, tá? Eu vou ficar aqui até o momento da nossa aula e mão na massa aí para fazer atividade, tá, galerinha? Não deu para colocar aqui no slide hoje porque tive um probleminha, mas é a atividade que a gente vai fazer hoje, tá? Na página 44, questão 1 e 2. A, B, dá 1 e 2, A e B também, tá?
Valeu, gente. Não esquece de dar like no canal lá da tia para ajudar, tá? Beijão.